Nesta resenha da bola, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, iremos destacar com Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, a conquista de Portugal da Liga das Nações, a Nations League. Portugal vencendo a Espanha nos penais e conquistando pela segunda vez em 4 edições esta competição aqui da Europa. Antônio Manuel Góes vai chegar falando da saída de Gerson do Flamengo. É questão de o clube russo, o Zenit, acertar o pagamento da multa rescisória. O Gerson que vai ainda jogar o Mundial de Clubes pelo Flamengo. Mundial de Clubes que será assunto para Robinson Lessa, direto de Penedo Lagoas, destacando as equipes brasileiras na competição. Tudo isso não sai daí, já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola e, sem perder tempo, eu vou primeiro até Curitiba, no Paraná. Fernando César, Portugal, uma festa tremenda aqui no país, vencendo a Espanha após, no tempo normal e no prolongamento, a prorrogação, empate em 2-2, e Portugal vencendo nos penais a seleção espanhola. Que vitória! CR7 fazendo o gol do empate, com estava 2-1 para a Espanha. Saiu faltando 1 minuto para o término do jogo, no tempo normal. Como é que você analisa essa competição e a conquista de Portugal, hein, Fernando? Um abraço! Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. Júnior, separei nesta minha participação o destaque que foi a grande final da Liga das Nações na Europa, com a conquista, mais uma vez, de Portugal. Veja que em apenas 4 edições, a seleção de Portugal já conquistou 2. A primeira, que foi em 2019, em 2021, quem levantou o troféu foi a seleção da França. Em 2023, a Espanha, seleção que foi a adversária de Portugal justamente nessa edição deste domingo. Em 2023, a conquista ficou para a seleção da Espanha e agora, em 2025, novamente Portugal. Ou seja, em 4 edições, Portugal demonstrando que tem uma grande geração sob o comando justamente do Cristiano Ronaldo. A equipe ou a seleção de Portugal realmente está naquela posição que a gente chama de prateleira de destaque. Foi um grande jogo, foi realmente um prêmio para os amantes do bom futebol, porque do lado de lá, como adversária de Portugal, tínhamos uma das mais fortes concorrentes, inclusive para a próxima Copa do Mundo, que é a seleção da Espanha, com esse garoto fenomenal, Yamal, mas que nesta final não teve o brilho que normalmente ele tem nos jogos em que defende a seleção da Espanha. E mais uma vez, o protagonista como líder em campo desse garoto, entre aspas, de 40 anos, o Cristiano Ronaldo, que já chega a essa marca invejável de 938 gols anotados como atleta, jogador de futebol, e pela sua dedicação e pela longevidade na carreira, porque é um jogador que se cuida muito e que ao mesmo tempo se dedica não apenas mentalmente, mas fisicamente, para estar em condições ainda de poder brilhar dentro dos gramados. Claro que além da liderança do Cristiano Ronaldo, destaque para o Nuno Mendes, que foi quem abriu o placar, quem empatou o jogo
quando a seleção da Espanha vencia pelo placar de 1-0 e depois, aos 15 minutos do segundo tempo, o Cristiano Ronaldo marcaria o gol de empate, né, decretando 2-2 no tempo normal e na prorrogação, e que, claro, levou a decisão dos pênaltis e que teve no goleiro Diego Costa, da seleção de Portugal, brilhando e defendendo uma das penalidades, o que sacramentou a conquista da seleção de Portugal e, para finalizar, certeza de que o troféu da Liga das Nações ficou em boas mãos, Júnior. Mas, com toda certeza, meu caro Fernando César, uma conquista merecida. Até porque Portugal enfrentou outra grande seleção. A Espanha tem, de fato, um plantel muito forte, jogadores jovens, e foi um comentário, inclusive aqui em Portugal, que não foi o Lamine Yamal que jogou mal. Foi o Nuno Mendes, o grande lateral do Paris Saint-Germain, da seleção portuguesa, com mais uma atuação exuberante, que parou, né, o jogador espanhol. Portugal não é de hoje, tem um time, né, tem um plantel, um elenco muito forte, jogadores todos jogando em grandes equipes aqui da Europa, e um CR7 que a gente vai dizer o quê? 40 anos, para mim não é novidade, porque o Cristiano Ronaldo há muito se cuida, sempre se cuidou, é um profissional na concepção exata da palavra, é o maior atleta do mundo, sem dúvida alguma, e um jogador também, com recursos, com muito recurso. Eu vejo muita gente falar, ele é genial, mas não é tão técnico quanto o Messi. Gente, é um outro estilo de jogo. O que o Cristiano Ronaldo faz é exuberante. Uma colocação, presença de área, um jogador que atrai a marcação, que chama a atenção, que mete medo, sim, nos adversários e que some muito para a seleção portuguesa. Uma conquista gigante de Portugal. E a festa, é claro, aqui, quando Portugal chegou nessa manhã em Lisboa, a festa permanece, meu caro Fernando. Mas o assunto agora é de um outro tema que chamou a atenção e muito no final de semana dos torcedores rubro-negros, do futebol brasileiro, com o anúncio, né, do Gerson indo para a equipe do Zenit, do futebol da Rússia. Não está ainda acertado oficialmente, mas o clube russo já teria mantido contato com o Flamengo. O Flamengo só aceita liberar o Gerson, o clube pagando a multa rescisória, que deverá pagar. Dinheiro não é problema para o Zenit, como para as equipes russas. E é questão de momento, de fato. Eu jogo a bola para você, Antônio Manuel Góes. Um abraço. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Por mais noticiada que tenha sido a chegada ao Flamengo do ítalo-brasileiro Jorginho, ex-Napoli, Chelsea e Arsenal, campeão da Eurocopa pela Itália em 2021, ano de sua eleição como terceiro melhor do mundo, causa comoção desde o último fim de semana o suposto acerto de Gerson com o Dinamo de Moscou, cuja possível liberação ocorrerá mediante pagamento à vista da multa rescisória estipulada em recente renovação contratual de 25 milhões de euros. Repatriado pelo Flamengo do Olympique de Marselha por 16 milhões de euros 2 anos atrás, onde perdera a titularidade, Gerson assinou novo vínculo até 2030 por quase 1 milhão mensais. É aqui que entra no circuito, fora dos trâmites profissionais, o pai e empresário do jogador, Marcão, a se valer das redes sociais para reivindicar paridade de ganhos do filho com outros profissionais, que chegaram, na verdade, sem custos de transferência, negociando diretamente com o clube seus direitos federativos, casos de Alexandro, Michael, Danilo e agora o próprio Jorginho, com esse adicional diluído na sequência contratual. O midiático Marcão, por óbvio, com a anuência de Gerson e seu empresário formal Carlos Leite, criou o mal-estar das instâncias do clube, o que levou a direção rubro-negra a decidir por renovação com novo patamar salarial de R$ 1.600.000,
reduzindo para 25 milhões de euros a utópica multa rescisória de 220 milhões de euros, cravada pela gestão Landim na volta do volante em 2023. Na rigorosa avaliação de mercado levantada pelo diretor José Boto, 25 milhões de euros é um valor compatível com a idade de Gerson, 28 anos, e seu histórico desvalorizado por 2 passagens no futebol europeu, abaixo do que dele se esperava na contramão de seu exitoso desempenho no Flamengo de 2019 e 2020. A par de previsíveis e futuras reivindicações antiéticas e intempestivas do pai empresário, como a que foi acordada meses atrás, o Flamengo decidiu estipular uma multa rescisória de pés no chão, a ser paga à vista por quem interessar possa, em lugar dos ilusórios 200 milhões consignados por Landim em 2023. Oficialmente, os russos ainda não procuraram o Flamengo, e a possível transferência de Gerson se deu em contato de seus representantes, aos quais o clube se limitou a informar que tudo se resumiria ao simples pagamento pelo clube interessado de 25 milhões de euros, sem comissão para intermediários, em operação bancária através de instituição idônea, simples assim. Pelo lado das ideias de Felipe Luiz, a despeito do altamente reconhecido nível técnico que o fez chegar à seleção brasileira, Gerson é um exímio condutor de bola, fora, entretanto, dos parâmetros táticos gradualmente introduzidos no elenco rubro-negro, motivo da notória busca de futebolistas aptos a se encaixar nos planos do treinador. O pragmático profissionalismo implantado pela nova gestão do Flamengo, à frente o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, integra a inusitada linha de conceitos gerenciais, dissociados de contratempos como o gerado pela escancarada insatisfação salarial de Gerson, no curso do contrato, a propiciar a qualquer tempo exigências isonômicas por parte de outros jogadores. A lamentar a possível saída de Gerson, que se daria depois do Mundial de Clubes, ainda não oficializada com indispensável pagamento de multa rescisória, a lacuna, segundo o Flamengo, será preenchida em tempo hábil, com base nas disponibilidades do mercado e das finanças do clube. À margem de emocionalismos passionais inconformadas e manifestações da torcida pela iminente perda de um dos ídolos de memoráveis conquistas, instabilidades individuais não podem interferir em projeto da magnitude instaurada no clube rubro-negro, cuja solução será tratada em nível rigorosamente profissional, nos limites da específica legislação esportiva e das regras negociais, conforme tem reiterado o presidente BAP, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, dentro, inclusive, desse conceito, né, de ser um clube altamente profissional, tratando as coisas de forma, consequentemente, de forma, claro, profissional, como tem que ser. Né? O Flamengo, para liberar o Gerson, exige, né, esse pagamento da multa rescisória, e tem que ser assim porque se você quer ser de fato um clube, eu digo gigante no sentido comparando-se com as grandes equipes do futebol mundial, como aqui na Europa, você tem que agir em todas as ações de forma profissional. Mas agora o assunto é o Mundial de Clubes. No próximo final de semana, mais precisamente dia 15 de junho, nos Estados Unidos, vai acontecer, né, vai começar essa Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de Clubes, pela primeira vez com a participação de fato, sendo de fato o Mundial de Clubes nos moldes da Copa do Mundo, do Mundial de Seleções, e o Brasil com 4 representantes. 3 do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo e Fluminense, mais um de São Paulo, Palmeiras, 4 no total. E aí eu quero que você, Robinson Lessa, faça uma análise das perspectivas para as equipes brasileiras nesta competição, hein, Robinson? Um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos internautas do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para conversarmos um pouco sobre o Super Mundial de Clubes organizado pela FIFA, competição que será iniciada no próximo dia 15. Torneio contará de forma inédita com
4 brasileiros correndo em busca do título internacional. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo estarão buscando essa conquista inédita para a sua galeria de troféus. Muito difícil, sem sombra de dúvida, o atual patamar do futebol brasileiro não permite você sonhar, até pode, mas em termos concretos, almejar a conquista do título. Se isso acontecer, será por coisas que só acontecem realmente no futebol, mas tecnicamente falando, os clubes que representarão o Brasil, ou que representam o Brasil, estão bem abaixo das grandes potências do futebol internacional. Então nós teremos nesse Super Mundial da FIFA, no grupo A, o Palmeiras, jogando contra o Al Hilal, aí nada demais, Internacional de Miami também da mesma forma, e o Futebol Clube do Porto, aí dos amigos de Portugal. O Dragão realmente, para mim, tem condições de sair até vitorioso nesse confronto. No grupo B nós temos Botafogo, Atlético de Madrid, e aí a porca torce o rabo, porque o Atlético é sempre um dos gigantes do futebol da Espanha. O PSG, que é o atual campeão da Europa, e aí a coisa fica bem mais difícil para o alvinegro da Estrela Solitária. E o Seattle, realmente talvez o adversário mais fraco de todos os 4, esse time estadunidense. Então, Botafogo terá confrontos bem indigestos no nosso modo de entender. No grupo D, estão situados o Flamengo, o Chelsea, da Inglaterra, que é um forte time, indiscutivelmente, apesar de não ter chegado perto nos últimos anos das conquistas das Premier Leagues disputadas, que ficaram sempre sob o domínio de Liverpool e Manchester City, mas o Chelsea é um grande time do futebol inglês e a gente tem que respeitar. O Esperance da Tunísia, e aí o jogo de estreia, o Flamengo tem tudo para vencer e ganhar moral para seguir adiante. E o Los Angeles também, outro adversário que não é nenhuma Brastemp no nosso modo de entender. Então, esse grupo, o Flamengo, para mim, tem maiores chances de se classificar, bem mais do que o Botafogo no grupo B, que tem aquelas pedreiras que nós falamos agora há pouco. Por fim, no grupo F, o Fluminense, enfrentando o Borussia Dortmund, mais forte adversário, Ulsan e Mamelodi Sundowns. Realmente, Borussia Dortmund é o adversário, a priori, bem mais complicado para o tricolor das Laranjeiras. Vamos esperar, mas a situação dos brasileiros aí não é nada fácil. Antes de encerrar, dar os parabéns aos amigos portugueses pela brilhante conquista da Nations League no último final de semana, quando empataram com a Espanha e venceram na disputa de penalidades. Também enaltecer não só o Cristiano Ronaldo, mas também e principalmente o lateral esquerdo Nuno Mendes, que foi, no nosso modo de entender, disparado o melhor jogador da competição e da grande final que foi realizada no Allianz Arena, na cidade de Munique. Parabéns vocês de Portugal aí pela brilhante conquista, o bicampeonato desse importante torneio europeu. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Um forte abraço, meu caro Robinson Lessa, destacando o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, que vai começar no próximo dia 15 nos Estados Unidos. E, de fato, Robinson, as equipes brasileiras, eu acho que o principal, né, eu já venho até conversando em off com amigos aqui em Portugal, também no Brasil, que é claro que existe uma diferença, né? Eu só não acho que é uma diferença tão gigante assim, né? O Flamengo provou isso ao jogar a final do Mundial em 2019 com o Liverpool, fazendo um jogo de igual. Teve até a bola, aquela bola do jogo ali, que podia o empate no último minuto.
perdeu um gol feito que levaria para os penais, e nas penalidades máximas a gente sabe que vai muito pelo lado emocional, né, dos jogadores que vão executar as cobranças de pênaltis. Né? Agora, claro, começa pelo investimento. Os clubes aqui da Europa são riquíssimos. Consequentemente, vai formar equipes mais fortes ainda. Agora, no Brasil, a gente tem um Flamengo com um elenco fantástico. Trouxe agora o Jorginho, vai perder o Gerson, mas está sempre renovando, tem dinheiro, fatura horrores, né, por ano. O Palmeiras, também com um elenco muito bom. O Botafogo, que veio falando há tempos isso, perdeu jogadores importantes. Agora, recentemente, também o Igor Jesus trouxe agora o Cabral, o atacante, mas sente muita falta dos jogadores que foram embora, que foram cruciais no ano passado, mas pode fazer um bom campeonato. Agora, só que o Botafogo, por exemplo, é o que tem a situação, ao meu ver, pelo menos de início, mais complicada, porque pega logo no grupo com o Atlético de Madrid, que é um clube gigante também, clube grande da Espanha, e o nada mais nada menos que o Paris Saint-Germain, campeão da Champions. Agora você colocou bem, de como irão chegar essas equipes, né, para esse Mundial, já que as equipes europeias estão no seu máximo, né, do desgaste, né, final de temporada aqui na Europa. Eu acho que o importante é esse intercâmbio, mas é claro, procurando fazer o melhor e pensando alto. Né, porque se você vai entrar numa competição, mesmo sabendo que há um desnível técnico, né, e financeiro das equipes, mas você tem que entrar para fazer o seu melhor, e fazer o melhor e procurar avançando de fase até onde você puder ir, agora fazendo bom futebol e principalmente tendo esse contato com os clubes aqui da Europa. Mas agora o assunto é seleção brasileira. O Brasil que volta a campo nesta terça-feira jogando com o Paraguai, jogo agora no Brasil, empatou em 0-0 com a equipe do Equador jogando na casa do adversário. O Brasil do Ancelotti, que reconheceu que a equipe tem que melhorar, né? Mas eu até acho que o Brasil teve alguma coisa positiva, teve, né? O setor defensivo jamais seguro, né? O Alexandre Ribeiro, com uma grata surpresa, jogando muito bem, jogador aqui do Lille, né? E foi cria do Flamengo, né? Do Lille. Agora, é claro que ele vai, né, para uma próxima convocação, chamar também outros jogadores, vai testar, e é um processo de 12 meses, porque ele foi contratado pensando no Mundial, na Copa do Mundo de 2026. Não dá para você querer uma mudança radical, não, agora vai chegar com o Paraguai, já vai ter uma grande mudança, pode até acontecer um jogo bem melhor, mas a mudança vai ser gradativa, gente. Porque a situação que o Brasil estava é que era totalmente absurda, com técnicos que foram contratados, vários técnicos, no espaço de tempo curto, né? Algumas convocações que a gente pode criticar, mas vai de cada técnico. E agora o Brasil tem um treinador de peso, só que vai ter que trabalhar e muito, como eu já disse em outras edições aqui da nossa Resenha da Bola. E a gente, é claro, na quarta-feira vai fazer uma edição especial do TV Desporto, falando também desta partida. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!